A garota que tentaram apagar. Capítulo 1. 4 anos atrás das grades. Na prisão de Vront, o calor do verão estava tão forte que era difícil respirar. Deixando a manga do uniforme carcerário cair sobre a cicatriz evidente no braço, Maya Watson, antes conhecida como Maya Morgan, ouviu um agente penitenciário gritar: "Maya, as pessoas da família Morgan vieram te buscar." Nesse momento, a mão dela congelou no meio do movimento. Ouvir sobre a família Morgan novamente foi como sentir um gosto amargo e, ao mesmo tempo, familiar. Ela já fora filha dessa família, mas tudo foi por água abaixo 4 anos atrás, quando a polícia bateu à sua porta informando que encontraram a filha biológica de Richard Morgan e Sandra Morgan, Rosanna Morgan. Num piscar de olhos, a identidade de Maya lhe foi arrancada e ela foi considerada uma grande fraude. Seus pais verdadeiros haviam morrido há muito tempo e, para manter as aparências, a família Morgan se fez de complacente para o público, dizendo ao mundo que ainda viam Maya como uma integrante da família. Mas qualquer um que tivesse os acompanhado de perto por 17 anos saberia a realidade. Com Richard e Sandra sempre se mostrando mais preocupados com empreendimentos comerciais, Maya era mais como uma hóspede na sua casa do que uma filha. Desde o dia em que Rosanna voltou, o mundo deles passou a girar em torno dela. Depois ocorreu um incidente com a joalheria Radian, quando Rosanna roubou uma joia preciosa e colocou a culpa em Maya. Embora fosse uma clara armação, a família Morgan pouco se importou, acreditando em Rosanna sem qualquer questionamento. Na verdade, eles até ajudaram, acusando Maya publicamente com tanta desenvoltura e naturalidade que ela não teve a menor chance de se defender. A joalheria Radian pertencia ao grupo Cooper, e a família Cooper não era apenas poderosa, mas praticamente da realeza em Vront. Então a família Morgan não podia correr o risco de ofendê-los, não por alguém que nem sequer era sua filha biológica. Assim, eles apagaram o nome de Maya da família Morgan, dizendo ao público que ela havia sido adotada por uma família carente chamada Watson antes de mandá-la direto para a prisão. Relembrando tudo o que aconteceu, Maya contraiu seus dedos até as unhas cravarem na pele. Por um crime que Rosanna cometeu, ela passou 4 anos atrás das grades. Mas agora, essa sentença havia se encerrado e ela finalmente iria sair. Logo atrás dos portões da prisão, a multidão de repórteres fervilhava com uma energia frenética. O calor era intenso, e a impaciência estava estampada em cada rosto. Por fim, os enormes portões se abriram com um rangido, e Maya saiu para a luz do sol, usando a mesma roupa simples que usava no dia em que foi encarcerada. No momento em que Sandra a avistou, seu rosto se iluminou como se tivesse reencontrado sua filha há muito tempo perdida. Ela se aproximou correndo, cercada por uma enxurrada de repórteres que agitavam microfones e disparavam flashes. Perante todo esse espetáculo, uma carranca se formou no rosto de Maya. "Maya, minha filha querida, vim te levar para casa", disse Sandra com a voz embargada, as lágrimas cintilando seus olhos. Diante da cena emocionante, até alguns dos repórteres por perto não puderam deixar de comentar palavras de simpatia. "Você deve estar enganada, senhora Morgan. Não sou sua filha", disse Maya friamente, a encarando com um ar indiferente. Ao ouvir isso, Sandra congelou no lugar, mas logo se recompôs, a tristeza se esboçando no seu rosto. "Como pode dizer uma coisa dessas, Maya? Fui eu que te criei. Você passou mais de 10 anos debaixo do meu teto. Nunca deixei de te considerar minha filha." Os lábios de Maya se curvaram num sorriso frio. "Ah, é isso mesmo? Não se lembra de que 4 anos atrás, vocês me incriminaram, me expulsaram de casa, e ainda deixaram bem claro que eu era uma Watson. Vocês decidiram me colocar na prisão sem pensar 2 vezes. Deixei de ser sua filha no dia em que me excluíram da sua família. Ela foi incriminada? E para completar, disseram que ela não era uma Morgan, e sim uma Watson." Essas poucas palavras de Maya caíram como uma bomba. Os repórteres trocaram olhares atonitos por um momento, e então o caos se instalou enquanto eles avançavam apressadamente, aproximando seus microfones, ansiosos para gravar cada palavra. Com câmeras de todos os lados apontadas para ela, Sandra não pôde se mostrar enfurecida. Seu rosto se contorcia cada vez mais, mas ela tinha que reprimir a raiva que latejava dentro de si. Nesse momento, uma voz rompeu o tumulto. "Maya, que mentiras são essas que você está contando para todos? A joia da joalheria Radian foi encontrada na sua bolsa. Você foi pega em flagrante. Como ousa alegar que foi incriminada? Você passou 4 anos atrás das grades, e mesmo assim enfrentamos esse calor para vir te buscar. É assim que nos agradece? Pelo visto, você está cuspindo no prato que comeu." Já Rod Morgan era quem estava falando, o filho mais velho de Sandra e Richard. Maya sempre o considerará um irmão,
mas quando a verdade foi distorcida contra ela, ele se revoltou sem hesitar para defender Rosanna, chegando até a empurrá-la no chão. Naquele dia, Maya caiu fortemente, e seu braço bateu na quina de uma mesa, cortando sua pele e deixando uma cicatriz que nunca desapareceria. E quanto àquela famigerada joia? Rosanna a colocou na bolsa de Maya enquanto ela ia ao banheiro lavar as mãos. Na época, Maya acreditava que Rosanna era uma boa pessoa, já que ela sempre se mostrava simpática, honesta e disposta a manter uma amizade. Foi por isso que quando Rosanna se ofereceu para ficar com sua bolsa para que ela fosse ao banheiro, ela a entregou sem hesitar. A ideia de que alguém tão meiga e gentil pudesse guardar tamanha crueldade nunca passará pela sua cabeça, e a razão por trás disso era que Rosanna a considerava uma ameaça. Com medo de que ela se tornasse a queridinha da família Morgan, Rosanna decidiu se livrar da sua rival dessa forma. Foi naquele dia que os olhos de Maya se abriram para a realidade sobre a família Morgan e desde então, seu coração virou uma pedra de gelo pela traição. Ela ainda deve estar chateada comigo, por isso está distorcendo toda a situação, disse Rosanna enquanto se abraçava a Jarrod, sua voz embargada e os cílios trêmulos em meio aos seus olhos marejados. Maya, juro que não voltei para roubar seu lugar na família. Por favor, não me odeie por isso. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, à medida que seu corpo magro tremia. Não suportando vê-la chorar, Jarrod a puxou para perto. Isso não é culpa sua, Rosanna. Foi Maya quem passou 17 anos roubando uma vida que era sua por direito. Foi ela quem errou nessa história. Se ela não é capaz de admitir, então pode ser que mais tempo atrás das grades a ensine a reconhecer os próprios erros. Já chega. Sandra lançou um olhar incisivo para o filho, e depois o direcionou para a imprensa por perto. Com tantas câmeras em volta, ela não podia se descontrolar, então apenas abriu um sorriso diplomático antes de declarar. Maya viveu 4 anos sem ver a gente e é nítido que ela ainda está se adaptando. Posso compreender o que ela sente. Se ela reconhecer seus erros e demonstrar que pode mudar, nunca deixará de fazer parte da minha família. Parte da sua família? Ouvindo isso, Maya soltou uma risada que estava longe de ser divertida. Com uma sobrancelha arqueada, ela olhou fixamente nos olhos da mulher. Senhora Morgan, não foi você que assinou o contrato para cortar todos os vínculos entre nós? E agora vem com essa, dizendo que quer que eu volte para sua família?